Desde que o Zé me chamou para ministrar, eu fiquei com uma passagem em específico para trazer para vocês hoje. E ano passado, o ano inteiro, o Senhor falou com a gente a respeito de fundamentos. E eu acredito que falou com a igreja de modo geral, porque aonde eu passei, as igrejas que eu visitei e as vezes que eu estive com o pessoal de São Bernardo, as vezes que eu estive no Guarapiranga, o assunto não saía de jejum, oração e palavra. São fundamentos. E o que eu queria falar com vocês hoje são fundamentos. Eu queria falar com vocês sobre o Sermão do Monte. Eu vou pedir para que vocês abram em Mateus 5. A gente vai ler alguns versículos. Só que antes de ler, eu queria só trazer um pouco de entendimento sobre o que é o Sermão do Monte. Às vezes a gente lê a palavra e às vezes a gente não presta muita atenção que esse foi o fundamento daquilo que Jesus quis dizer para os discípulos. Então, esse momento aqui, Jesus não tinha feito praticamente nada. Ele não tinha feito nada na caminhada dele. Ele tinha acabado de sair do deserto, então ele foi aprovado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que ele faz é subir no monte, chama os discípulos, ele dá a constituição do reino de Deus para os seus seguidores. Então, em uma pessoa, normalmente a gente presta atenção nas últimas palavras, só que com Jesus a gente tem que prestar atenção nas últimas palavras, que seria João 15 a 17, mas também a gente tem que prestar muita atenção nas primeiras palavras, porque é o fundamento daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus deixou para os apóstolos. Então, Mateus 5, 6 e 7 é o fundamento daquilo que Jesus fez. É o fundamento daquilo que ele quis ensinar e tudo que os discípulos fizeram em Atos, eu tenho certeza que eles se lembraram de Mateus 5, 6 e 7. Porque foi o primeiro contato que Jesus, como rabi, ensinou para eles. E eu já ouvi algumas coisas a respeito desses capítulos, que se a Bíblia inteira se perdesse, o Antigo Testamento e as cartas de Paulo e as cartas gerais se perdessem, só que o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, fosse preservado, nada seria perdido. Porque Jesus mesmo fala, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Então, o Sermão do Monte é Jesus trazendo toda a lei mosaica, é Jesus trazendo toda a lei e os profetas, mas com um novo entendimento, com a ótica através da nova aliança. Então, eu queria que vocês percebessem a importância desses capítulos na vida cristã. E, já de cara, eu queria lançar um desafio para a comunidade. A gente está no mês de fevereiro, certo? A gente está praticamente no início do ano. E me foi feito um desafio alguns anos atrás, quando eu estava lá em Florianópolis, quando eu ouvi uma ministração do Sermão do Monte, e aí o cara falou assim, eu te desafio a você ler e meditar nesses 3 capítulos uma vez no mês. Leia o Sermão do Monte ao menos 12 vezes esse ano, mas não leia só por ler, mas leia e medite naquilo que Jesus quer ensinar para você, porque são lições muito práticas e são coisas que lapidam o nosso caráter, sabe? Lapidam o nosso caráter de forma que confronta a gente. Então, não tem como você ler o Sermão do Monte e você ficar normal. Jesus, ele requer uma resposta. Jesus, ele requer uma reação de você. E uma coisa legal do Sermão do Monte é que, como ele é o fundamento daquilo que Jesus fez, o fundamento daquilo que Jesus trouxe, ele também serve como padrão para a gente. E aqui eu queria deixar uma primeira observação. Às vezes a gente está na caminhada cristã, a gente está numa igreja local, a gente está servindo a Deus de coração e a gente está achando que a nossa vida espiritual está bem. Porque a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, a gente fica se comparando. A gente se compara com o irmão que está do lado, a gente se compara com os nossos líderes, com os nossos pastores, ou às vezes a gente se compara com aquele irmão que acabou de se converter e acabou de entrar na igreja.
Então, a gente tem duas situações. Ou a gente vai se achar melhor do que aquele que tem menos experiência de caminhada que a gente vai se encher de orgulho, ou às vezes a gente vai se achar inferior, se a gente olhar para aquele que tem mais maturidade na caminhada que a gente. Só que se a gente faz de Jesus, se a gente faz da palavra de Deus, se a gente faz do Sermão do Monte nosso padrão do que é ser saudável espiritualmente, a gente vai sempre ter um coração humilde, porque não tem como você olhar para Jesus, não tem como você olhar para a palavra dele, os fundamentos dele, sem você, tipo, ter o seu coração confrontado e crescer em humildade, porque você nunca vai ganhar da palavra. Jesus, ele sempre vai te quebrar no meio, no bom sentido, e gerar humildade no seu coração. E é impossível você cumprir aquilo que o Sermão do Monte fala sem a graça de Deus. É impossível você escutar esses ensinamentos e você dizer assim, bater no peito e você falar assim, eu consigo por si próprio. É necessário você perceber que você precisa da graça de Deus. Então, do versículo 1 de Mateus 5 até o último versículo de Mateus 7, você precisa da graça de Deus para cumprir aquilo que Jesus falou. E se você parar para perceber, Jesus falou de tudo na vida cristã. Ele falou de secreto, ele falou de jejum, ele falou de oração, ele falou sobre caráter, ele falou sobre pecado, ele falou sobre tudo. Então, sabendo disso, sabendo que o Sermão do Monte é o fundamento e é o padrão, e são as primeiras palavras de Jesus, com essa importância daquilo que Jesus falou, eu queria ler com vocês Mateus 5, do versículo 1 até o 12. Só para confirmar, vocês conseguem me ouvir bem? Beleza. Mateus 5, versículo 1, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, nesse trecho aqui, a gente viu 8 bem-aventuranças. E assim como eu falei, são os valores fundamentais daquilo que Jesus ensinou e daquilo que Jesus fez. É o fundamento daquilo que Jesus ensinou. E eu queria voltar no versículo 3 e no versículo 4, que vai ser o foco dessa mensagem de hoje à noite. Versículo 3 fala: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, eu queria falar um pouco sobre o que é essa pobreza em espírito. Eu queria falar o que significa essa pobreza em espírito. Ele fala, bem-aventurado os pobres em espírito. Então, aqueles que reconhecem a necessidade que eles têm de Deus. E porque eles reconhecem essa necessidade que eles têm de Deus, eles choram. Então, esse choro é um choro espiritual. Então, eu reconheço o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto que eu preciso da ação do Espírito Santo em mim, e a gente vai falar muito disso hoje. E eu não fico só nesse reconhecer.
Eu crio um estado de consciência constante e eu choro espiritualmente por isso. Então, o que significa isso? Pobreza de espírito é uma coisa que é fundamental, é uma bem-aventurança fundamental. O que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado é você ser feliz em algo. Então, o que Jesus está falando é: você vai ser feliz se você reconhecer que você é pobre em espírito, se você reconhecer que você não tem vida em si mesmo. E se você não somente reconhecer, mas se você chorar por isso, se você entender o seu estado, se você tiver consciência desse estado e você perceber que você é isso e você olhar para mim. Então, é você ver a si mesmo como espiritualmente pobre ao invés de rico. Então, lá em Tiago, vai falar assim: Deus, ele concede graça aos humildes, mas ele resiste àquele que é soberbo. Então, eu reconhecer que eu sou pobre em espírito é fundamental para que eu consiga caminhar com Deus. Tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém que é ou que já foi arrogante, com respeito a Deus ou com respeito às pessoas. Então, quando uma pessoa é arrogante, ela é uma pessoa que acha que é independente. É uma pessoa que acha que pode fazer as coisas por si mesma. Normalmente, uma pessoa arrogante, ela não escuta outras pessoas. Ela é tão cheia de si, ela é, tipo, tão nariz empinado que ela anda por si mesma, ela não acata conselhos, ela não escuta os outros e, normalmente, uma pessoa dessas, no final das contas, ela se dá mal. Então, literalmente, Jesus está falando assim: não seja arrogante, entenda o teu estado, entenda que você não pode fazer nada sem mim. Então, significa ter uma consciência profunda que a gente precisa ser ajudado por Deus. A gente pode parecer algo simples, mas a gente pode facilmente sair desse estado. Sem a ação do Espírito Santo, a gente pode facilmente transicionar para um lugar de orgulho ou para um lugar de inferioridade. E às vezes a gente acha que quando a gente está se achando menos, a gente não está com orgulho, mas na verdade as duas situações são ego. Quando a gente está com o ego inflado, a gente está orgulhoso. E quando a gente está com o ego murcho, a gente está se sentindo inferior. Então, ambos os extremos mostram que a gente está com o coração orgulhoso, que a gente está colocando uma situação de justiça acima da justiça que Deus coloca. Para quem está perguntando, Tiago, que versículo, se eu não me engano, é Tiago capítulo 1, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. É Tiago 4:16. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:16. Tiago 4, do versículo 6 ao 17. Então, voltando, a gente tem sempre que analisar o nosso coração e perceber se a gente está caminhando, entendendo que a gente depende de Deus. A gente tem sempre que analisar o nosso coração e a gente perceber se a gente está tendo essa consciência de que a gente é pobre em espírito, de que a gente não está andando em independência. Mas por que isso é importante, Léo? Porque sem essa virtude, possivelmente você vai quebrar a cara em Deus. Você vai achar que você pode fazer as coisas sozinho. Então, seja você tendo nascido em berço cristão, ou você se converteu depois, você precisa saber que você necessita da graça de Deus. Você precisa saber que você é pobre espiritualmente, que você não tem vida em si mesmo, que você não consegue gerar vida em si mesmo. Se você achar que você é alguma coisa sem Deus, de novo, pode parecer muito básico isso, mas a gente facilmente pode sair disso. Se você achar que você pode ou é alguma coisa sem a ação do Espírito Santo, você
quebra a cara, literalmente. E Jesus, ele é mais interessado em fazer com que você olhe para ele e você tenha um caráter humilde. Amém? Então, é uma caminhada diária. É uma caminhada onde a gente adquire essa consciência. Adquire essa consciência de que nós somos pobres em espírito e a gente chora por isso. E assim como o arrependimento tem que ser diário, essa consciência de que nós somos pobres em espírito e a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que ter essa atitude junto com o Espírito Santo de clamar por ele, isso tem que ser diário. Tem que ser diário. Então, a gente percebe logo que algo está faltando. Então, vamos supor que você esteja bem espiritualmente. Eu não tenho muito contato com muitas pessoas da comunidade, então eu não sei quem está enfrentando luta, quem não está enfrentando luta, mas vamos dizer que você esteja em um tempo de bonança agora. Vamos supor que você esteja muito bem espiritualmente, mas e você até esteja produzindo algum fruto, seja no ministério, seja no casamento, seja em qualquer nível de esfera de vida. Pensa aí. Pensa que você está dando muito fruto. Mas se você estiver dando fruto sem Deus, você está tendo sucesso em algo que é irrelevante para ele. Lá em João 15, 5, Jesus fala: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, qual que é a premissa para a gente dar um fruto que é relevante para Deus? A gente permanecer em Jesus. Então, se Jesus falou para a gente permanecer nele, significa que a gente pode dar algum tipo de fruto que não vem dele. Então, imagina, você faz e acontece, você está indo super bem na vida, você está tendo sucesso na sua carreira, você está tendo sucesso no seu casamento, você está tendo sucesso fazendo viagens, tendo prosperidade material, ou até tendo sucesso ministerial, mas você não está naquilo que Deus te chamou para você ser. Então, você corre o grande risco de você ter sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. Então, o dar fruto não diz respeito só a permanecer na videira, que é Jesus, mas você a permanecer constantemente em um relacionamento com o Espírito Santo. Você permanecer constantemente entendendo o seu lugar no corpo, entendendo o seu lugar como noiva, mas entendendo o teu papel. E você não vai entender o seu papel se você tiver aquela atitude arrogante que eu falei antes. Se você andar de uma maneira independente, se você andar de uma maneira como se você fosse apartado de Deus, apartado da videira, você vai inevitavelmente ter sucesso em algo que não é relevante para Deus. E tenho certeza aqui que cada um aqui anseia e quer fazer a vontade de Deus, tá certo? Então a gente tem que entender que o processo com Deus, ele é uma caminhada, dia após dia. Por isso que a oração de Jesus, o pão é diário. O que significa isso? Que o arrependimento é diário, a necessidade pela graça dele é diária, a necessidade por caminhar e escutar a voz dele é dia após dia. Então a gente tem que ter duas atitudes. A gente tem que saber olhar para o hoje, a gente não tem que viver preocupado com o amanhã. A gente tem que entender que Jesus nos chamou para uma caminhada eterna. Então, aquilo que eu faço hoje vai determinar muito daquilo que eu vou colher amanhã. Então, se eu semeio independência, se eu semeio arrogância, se eu semeio algo apartado de Deus hoje, eu vou colher isso amanhã. Mas se eu semeio uma vida dependente, se eu semeio uma escutativa do Espírito Santo, se eu semeio isso dia após dia, eu vou colher um fruto de vida, eu vou colher algo eterno. Amém? Então, a realidade é que a gente é pobre se a gente não estiver em Jesus. E se a gente não estiver em Jesus, a gente pode até ter sucesso, mas não naquilo que Jesus quer que nós tenhamos sucesso. E eu não estou querendo aqui falar que Jesus tem uma vontade mística que você vai orar muito, que você vai descobrir. Não, tá aqui, ó. É só você ler. Só que a gente despreza a vontade expressa de Deus.
Muitas vezes a gente despreza a vontade que ele já revelou na palavra. E a gente acha que tem que um irmão vir aqui e dar uma profecia específica e certeira para eu saber a vontade de Deus, mas a vontade de Deus expressa é você abrir a sua Bíblia e você orar. É algo básico, gente, mas é algo que a gente falha tanto como igreja, como corpo. Não falo só de Vila Natal, não falo só de Guarapiranga, mas nós falhamos como igreja, corporalmente. No mundo, nós falhamos nisso. É algo tão simples, você abrir a sua Bíblia e você deixar a palavra de Deus, que é poderosa, entrar no seu entendimento e te levar aos passos práticos. Mas, Léo, isso é muito simples. Sim, a caminhada cristã é muito simples. A gente que complica. Mas, Léo, isso é muito chato. Não. Deus não é chato. Você não está sabendo escutar a voz de Deus, talvez. Então, isso passa também por a gente entender que tudo aquilo que a gente vai vivenciar na caminhada é para Deus, é por meio de Deus e é para a glória dele. Paulo, lá em Atos, se não me engano, Atos 23, eu acho, Paulo está em Atenas, ele dá um discurso e ele fala assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, Paulo, ele entendeu, eu vivo para Deus, eu me movo através dele e eu existo por causa dele. Então, a gente se torna pobre em espírito quando a gente tem essa compreensão, quando a gente tem essa consciência de que se a gente não tiver permanecendo nele, a gente não é nada. E, gente, se você não tá com esse clamor, eu tenho que permanecer em Jesus, eu eu não sou nada sem ele. Se você não tem esse clamor, eu te falo, Deus, ele quer restaurar esse clamor em você, não só hoje, mas todo dia. Porque Jesus, ele quer fazer com que você e eu, a gente caminhe em dependência e humildade. E humildade não é você se achar menos, não é você se achar mais, mas é você se achar com a perspectiva com que Deus olha para você. E a perspectiva de Jesus, ao declarar que bem-aventurado é o pobre de espírito, bem-aventurado é você quando você reconhecer que você não é nada sem mim. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurado é você quando você perceber isso e você clamar para que eu esteja em você. Quando você clamar para que eu permaneça em você. Aí João 15 vai se cumprir. Então, o Jesus ser a videira não é algo que acontece por si mesmo. Ele é a videira, mas nós somos os ramos que somos enxertados. Então, quando Jesus fala, permaneçam em mim, esse permanecer em mim é esse relacionamento diário em oração, em palavra, é esse relacionamento diário. Alguém falou aí Atos 17, né? Obrigado, Zé. Atos 17, 28. Então, beleza, a gente já entendeu que a gente tem que ser pobre em espírito, nós não somos nada sem Jesus. Mas como que eu faço para ter essa bem-aventurança? Como que eu faço para girar essa chavinha? Um ponto importante antes disso. Se você lê a sua Bíblia e se a leitura da sua Bíblia no seu devocional não gera em você essa humildade e te faz reconhecer que você precisa de Deus, talvez você esteja lendo a sua Bíblia numa perspectiva errada. Seja o Velho Testamento ou o Novo. Se você não lê a sua Bíblia e não gera humildade, você está tendo uma ótica errada de você mesmo e você está tendo uma ótica errada de Deus. Amém? Então, a leitura bíblica, ela tem que gerar em nós a humildade para a gente olhar para Jesus e para a gente entender que a gente precisa dele. Amém? Então, a gente é chamado para caminhar em amor com Jesus. E a gente é chamado para caminhar em amor levando as pessoas a entender isso também. Seja os irmãos de fé na comunidade, seja quem não conhece Jesus, seja na nossa família ou nas suas, no mundo.
Então, a gente é levado para o Sermão do Monte para levar as pessoas a viver um estilo de vida através das palavras de Jesus. Então, não são meras palavras, mas é um estilo de vida, é a constituição do reino que eu falei antes. É algo que vai fundamentar suas palavras, vai fundamentar o seu comportamento, mas vai fundamentar também o seu caráter. O Sermão do Monte não é algo só comportamental, mas Jesus falou o que falou para mudar e para forjar o seu caráter. Amém? Então, a gente cresce nisso ao crescer na leitura das Escrituras. E ao ver o que Deus quer fazer tanto em nós quanto através de nós. Então, beleza, Léo, eu percebi isso, eu percebi que eu sou pobre em espírito, percebi que eu preciso crescer tanto em oração quanto em leitura da palavra, mas o que eu faço agora? O que eu preciso fazer para vivenciar essa bem-aventurança? Eu queria dar mais uma dica. É você não estar satisfeito com a sua caminhada. Então, que nem eu falei, você pode estar vivendo um tempo de bonança ou um tempo de luta. E você pode ter caminhado um pouco na vida com Jesus e você pode estar satisfeito hoje. Mas Jesus não chamou você para ser satisfeito, no bom sentido. Não, Jesus não te chamou para você ser satisfeito em conhecer Ele hoje e a revelação do hoje tá bom para você. Não. Existe uma coisa chamada fome de Deus. E a fome de Deus é um dom de Deus. Tem uma frase que eu escutei anos atrás do Teófilo Hayashi que fala assim: a fome é um dom por mais de Deus. A fome de Deus é um dom por mais de Deus. Então, se na sua caminhada cristã você não tem fome, peça por fome, mas não fique satisfeito com a revelação que você teve hoje, com a revelação que você teve há 2 semanas atrás. Não, a fome por Deus é algo que tem que acompanhar o cristão. Se você não jantar hoje, você vai acordar amanhã com fome. Você vai acordar amanhã e bater aquele rango de meio-dia. É uma coisa natural do seu sistema, do seu organismo. Se você não comer, você vai ficar com fome. Então, se você viver da revelação passada, se você não tem fome de algo novo hoje, tem algum problema, sabe? Pare e pense um pouquinho. Se você só está vivendo daquilo que você escutou ano passado, há 5 anos atrás, ou quando você se converteu, você não está buscando nada mais profundo em Deus hoje, você não está com fome. E Jesus é o mais interessado em ter no coração de cada um aqui essa fome bem atiçada. Só que você só tem fome se você começa a comer. Quando alguém para de comer, o estômago meio que ele vai atrofiando e você entra num ciclo vicioso onde você vai ficando com menos fome, menos fome. Na relação com Deus, é a mesma coisa. Sabe, se você achar que você já está satisfeito, se você parar de cavar, você vai se satisfazer com aquilo que você já tem hoje. E, sabe Paulo? O apóstolo Paulo, ele falou assim: uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo rumo a Cristo. Paulo, que foi o Paulo, ele não se satisfazia com aquilo que ele tinha. Sabe? E não só Paulo, mas cada discípulo. João não se satisfez com aquilo que ele vivenciou nos 3 anos com Jesus. Ele não se satisfez ao ponto dele estar isolado lá em Patmos, ele ter a visão do Apocalipse. Eu tenho certeza que aquilo que João viu em Apocalipse era pela fome que ele tinha da revelação de Jesus também. Então, irmãos, tenham fome. Tenham fome. Você vai ser pobre em espírito, você vai reconhecer que você precisa de Deus, mas isso vai passar pelo crivo da fome de Deus. Você tem que ter fome de Deus. E se você não tem fome, sabe, volte ao básico, volte ao fundamento, volte a ler a palavra, volte a jejuar, volte a orar. É algo básico, mas a gente tem falhado muito nisso como igreja. E a gente cria um sério problema ao ler a palavra
do nosso entendimento intelectual aumentar, só que a nossa atitude, a nossa realidade não ser alterada. Então, eu posso até ler essa palavra aqui. Eu posso ser o cara mais bíblico que existe. Eu posso crescer em entendimento, assim, ser o maior teólogo do mundo. Só que se eu não tiver paixão pela palavra, se eu não tiver o toque do Espírito Santo, se eu não tiver a ação do dedo de Deus, eu vou poder crescer o quanto eu quiser, mas eu vou perceber que existe um abismo entre aquilo que eu vejo que Deus quer fazer, que está aqui, que está na palavra, e aquilo que eu estou vivendo. E aí cai naquilo que eu falei sobre a gente se sentir satisfeito. Então, é a diferença entre a gente entender que a gente precisa mudar, a gente realmente mudar. Isso também é ser pobre de espírito. Você lê a palavra, você se aprofunda nela, mas você percebe que você não consegue mudar por conta própria. Você percebe que o Zé não consegue mudar por conta própria. Ele precisa da ação do Espírito Santo. Você percebe que o Vitor não consegue mudar por conta própria. Ele precisa da ação do Espírito Santo. Nenhum de nós, irmãos, nós conseguimos mudar por conta própria. Nós carecemos muito da misericórdia e da graça de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei muito bem quem falou, só que fala assim: você é pior do que você pensa e você é mais amado do que você imagina. Eu vou repetir. Você é pior do que você pensa e você é mais amado do que você imagina. Então, diante disso, a gente tem duas saídas. Então, beleza, Léo, eu entendi que eu sou pobre de espírito, eu entendi que Jesus falou isso aqui, é importante, é o fundamento, mas a minha vida não está de acordo com isso aqui. O que eu faço, Léo? A gente tem duas saídas. Ou a gente finge que Jesus não falou isso e toca a vida, e a gente vai cair numa coisa chamada hipocrisia. A gente vai levar a nossa vida cristã com a barriga. E a gente cai nisso muitas vezes. A gente cai num piloto automático, a gente recebe uma revelação de Deus, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar esse passo em Jesus, mas eu não consigo. Ah, beleza, deixa quieto. Não é importante assim mesmo. E aí você deixa para lá. Mas, gente, cada palavra que Jesus lança no seu coração, ele espera uma resposta sua. Essa é a dinâmica do relacionamento. Assim como quando você se relaciona com uma pessoa, seja com amizade ou um cônjuge, você se relaciona, você faz uma atitude e você espera uma resposta. Com Deus é a mesma coisa. Mas Deus, diferente do homem, você pode e você vai falhar, e Deus ele vai permanecer com amor intenso. E ele vai bater, ele vai bater a porta até que você consiga perceber a resposta que você tem que dar para ele. Então, uma atitude é você ser hipócrita e você ignorar aquilo que Jesus está te falando, ou você ora por mudança. Então, o caminho, a resposta primordial com qualquer revelação que você tem a respeito de Jesus, seja na palavra, seja alguma pregação, é oração. A resposta primordial, porque Deus não faz nada aqui na Terra se não for através de oração. Então, só para você pensar, não precisa responder, mas responde para você agora. Você tem sido pobre em espírito? Ou você é pobre em espírito hoje? Você reconhece que você precisa da graça de Deus? Você reconhece que dentro de você existe esse vazio do tamanho de Deus e que você não vai ser saciado com nada nesse mundo? Você percebe que sem Jesus, sem a videira, você não vai conseguir dar o fruto que ele espera que você dê? Você percebe que você pode até saber essas coisas, mas sem o toque do Espírito Santo você não vai poder continuar na caminhada, você não vai conseguir avançar na caminhada, você vai até conseguir dar um fruto, mas você não vai dar um fruto que ele espera. Pensa aí. E dentro disso, eu tenho convicção de que a igreja, como
como um corpo geral, não só Guarapiranga, não só Vila Natal, não só São Bernardo, não só no Brasil, mas no mundo. A igreja precisa entrar em um estado de arrependimento. Arrependimento não é só quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, mas arrependimento é uma atitude diária de você reconhecer o quanto você é pobre, o quanto você precisa dele, o quanto você necessita dele, o quanto você tem que destronar os seus ídolos, destronar os seus prazeres, destronar aquilo que é o seu ego para fazer com que ele seja o centro. E você tem que voltar seu coração para a palavra, sim. Você tem que voltar o seu coração para a oração, sim. Você tem que voltar o seu coração para o jejum, sim. São disciplinas espirituais, beleza, mas elas não são um fim em si mesmas. Eu escutei algo um tempo atrás que o jejum, a oração e a palavra são apenas o carro que te levam até o destino. E eu escutei uma analogia que eu achei muito interessante. Vamos supor que você está doente e um parente seu te leva de carro para o hospital. E você é atendido pelo médico, o médico te receita um remédio e você é tratado e você se recupera. Você não vai agradecer seu parente, nossa, obrigado pelo carro. Você vai agradecer o médico, nossa, médico, obrigado pela consulta e obrigado por me orientar. Então, o jejum, a oração, a palavra, as disciplinas espirituais, os fundamentos, eles são só o veículo para te levarem até aquele que realmente importa, até aquele que tem os olhos como chama de fogo, até Jesus, até o Espírito Santo. Então, as disciplinas espirituais, a oração, eu estou batendo muito nessa tecla, gente, porque sem oração e sem jejum, sem palavra, a gente não vai para frente como igreja. Elas só são o veículo para que a gente seja levado àquele que pode mudar a nossa vida. Sabe, no Sermão do Monte, Jesus também fala para a gente bater a porta. Ele fala, batei e abriste-vos-á. E muitas vezes a gente acha que esse bater me dá a bênção, Deus, me dá a bênção, me dá aquilo que eu quero, mas pouco antes de falar isso, Jesus estava falando de oração. Jesus estava falando de secreto. Então, esse bater é você se aprofundar na presença dele. É você se aprofundar naquilo que é o secreto. E fazendo um paralelo lá com o Apocalipse, quando ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Nessa noite, não espere Jesus bater a porta. Sabe, não espere Jesus bater a porta, mas insista com ele. E insista com ele, seja um filho, uma filha que tenha uma atitude ativa e se achegue a Jesus, sabe? Se eu não me engano, Jeremias fala, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Sabe? E vós que sois de ânimo dobre, convertei-vos de vossos caminhos. Sabe? Jesus, ele está ansioso, ele é mais interessado da gente se despojar de nós mesmos, reconhecer que a gente tem essa pobreza espiritual e chorar espiritualmente, chorar diante dele e colocar ele no centro. Sem essa atitude de um coração ensinável, a gente não vai ter como crescer na caminhada cristã, a gente não vai ter como crescer como filhos, como filhas, como discípulos. E aí, a oração, o jejum, a palavra, fica sendo uma ferramenta de encontro. Porque, no final das contas, a jornada com Cristo diz respeito a um relacionamento. Não é um conjunto de regras. Não é legalismo, é relacionamento. Amém? É isso que eu queria trazer essa noite. Eu agradeço pela oportunidade